Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos falar sobre uma função bastante importante que aparece com uma frequência muito grande aí nas questões de vestibulares, no Enem, e a função de primeiro grau. Bom, para a gente começar, a gente precisa dizer que toda função ela tem um formato, uma aparência, uma forma de escrita. E a função de primeiro grau, o formato dela é dado da seguinte maneira: f de x igual a ax mais b. F de x igual a ax mais b. Perfeito? Observe as características dessa função. Essa função possui uma variável. Variável é aquilo que se encontra dentro do parênteses ali da função, da nossa escrita. No caso, a variável x. E ela possui dois elementos simbolizados pela letra A e B, que na verdade esses dois elementos são valores numéricos quaisquer. E eles são chamados de coeficientes da função. Então a função de primeiro grau possui dois coeficientes, um coeficiente A e um coeficiente B. Observe que o coeficiente A é aquele coeficiente, o valor numérico que acompanha a nossa variável. E o coeficiente B, o valor numérico independente, fica isolado na função. Perfeito? Então, vamos a alguns exemplos para a gente identificar os coeficientes A e B? Então vamos lá. Primeiro exemplo, função f de x igual a 2x mais 5. F de x igual a 2x mais 5. Observe que nossa variável é x dentro do parênteses e nossos coeficientes têm valores 2 e 5, sendo que o coeficiente A é igual a 2 e o coeficiente B igual a 5. Perfeito? Vamos para o segundo exemplo? Segunda função, g de t igual a menos 3t mais 1. Observe que agora a função é a função g e a variável t se encontra dentro do parênteses. Perfeito? Então, os coeficientes são menos 3 e 1. Coeficiente A é igual a menos 3, que acompanha a nossa variável, e coeficiente B igual a 1. Fechado? Terceiro exemplo, h de k igual a menos 2 mais 2k. h de k menos 2 mais 2k. Observe que agora chamamos a função de h. E a variável se encontra dentro do parênteses, a variável é k. Os nossos coeficientes, valores numéricos, são menos 2 e mais 2. Sendo que, observe que houve uma inversão na posição. Mas não se esqueça que o coeficiente A é o coeficiente, valor numérico, que sempre acompanha a sua variável. Então, o nosso coeficiente A ali é igual a 2. E o coeficiente B igual a menos 2. Não se esqueça disso. Quarto exemplo, função r de m igual a 3m. r de m igual a 3m. Chamamos agora a função de r e a variável se encontra dentro do parênteses, variável m. Perfeito? Observe que nessa função nós só temos um coeficiente, que é o coeficiente que acompanha a nossa variável. Então aquele coeficiente é o nosso coeficiente a. Perfeito? Coeficiente a. E o termo coeficiente, o valor numérico independente, veja que ele não aparece nessa função. Então, dizemos que o nosso coeficiente B, nesse caso, é igual a 0. Perfeito? Observação importante. Sempre que você tiver coeficiente A, mas o seu coeficiente B for nulo, for igual a 0, essa função é chamada função linear. Função linear, quando o coeficiente A é diferente de 0, mas o coeficiente B é igual a 0. Perfeito? Bom, continuando, chegou a hora da gente falar do gráfico da função de primeiro grau. O gráfico da função de primeiro grau tem sempre o formato de uma reta. Toda reta representa uma função de primeiro grau. Da mesma forma, toda função de primeiro grau possui como gráfico uma reta. Perfeito? E aqueles coeficientes que nós vimos, eles são os responsáveis por mudar o comportamento dessa reta. E nós vamos ver como é que isso vai funcionar. Vamos começar pelo coeficiente A, aquele valor numérico que acompanha a variável, lembra?
Bom, o coeficiente A ele é chamado de coeficiente angular da reta. Coeficiente angular. Ele é responsável por fornecer a inclinação da reta. Perfeito? Coeficiente angular. Então, nós temos três situações possíveis. Primeira delas, quando o coeficiente A é positivo, A maior do que zero. Olha o que acontece quando o A é maior do que zero. Viu? Nós temos uma reta com comportamento ascendente. Isso significa que a sua função ela é uma função crescente. Então, coeficiente angular positivo, coeficiente A positivo, função crescente. O comportamento da reta é ascendente. Perfeito? Segunda situação. Observe comigo. Quando o A é negativo, A é menor do que zero. Veja o que acontece. Observou? A função agora ela tem um comportamento descendente, o que torna a função uma função decrescente. Então, função decrescente quando o coeficiente A é negativo. Observe a terceira situação. A igual a zero, nós não teremos nenhuma reta crescente, nenhuma reta decrescente. Então, a nossa reta, a nossa função, ela é constante. Observe. A igual a zero, função constante, a reta, então, uma reta horizontal. Perfeito? É importante observar que quando o seu coeficiente angular for igual a zero, a função é constante. E a função constante não é considerada função de primeiro grau. Prosseguindo, o coeficiente B também ele determina um certo comportamento da reta. E o coeficiente B ele é chamado de coeficiente linear da reta. Coeficiente linear. O que significa o coeficiente linear da reta? O coeficiente linear é o ponto onde a nossa reta vai cruzar o eixo Y, o eixo das ordenadas. O coeficiente angular é o ponto da sua reta corta o eixo Y, o eixo das ordenadas. Perfeito? Observe comigo no exemplo. Observe o exemplo, a função f de x igual a menos 3x mais 6. Vamos fazer um esboço dessa reta. O que é fazer um esboço de uma reta? O esboço do gráfico de uma função é você determinar os principais pontos do gráfico. Perfeito? Então, f de x igual a menos 3x mais 6. Observe que a nossa função possui dois coeficientes. O coeficiente a, que acompanha a nossa variável, igual a menos 3. E o coeficiente b, o elemento, o coeficiente independente, igual a 6. Já vimos que o coeficiente b igual a 6 é o nosso coeficiente linear, que é o ponto onde a nossa reta vai cortar o nosso eixo y. Então, marcando lá o valor 6 no nosso eixo y, sabemos que a nossa reta vai passar por aquele ponto. E o coeficiente angular é igual a menos 3. O coeficiente angular menos 3 significa que ele tem valor negativo. Então, o nosso coeficiente A é menor do que zero. Se ele é menor do que zero, a função é decrescente e o comportamento da reta é descendente. Então, já sabemos que a nossa reta corta o eixo Y no ponto 6 e que ela vai cair, ela vai decrescer com o passar do tempo. Perfeito? Então, traçando essa reta, nós temos um esboço do que seria a nossa reta. Perfeito? E observe que você pode estar se perguntando, bom, o coeficiente linear, o coeficiente B, é o ponto onde a reta cruza o eixo Y. Perfeito. Ah, então quer dizer que o coeficiente A é o ponto onde a reta cruza o eixo X? Gente, não é bem assim. Muita gente faz essa confusão, mas o ponto onde a reta cruza o eixo X é a chamada raiz da função, também chamado de zero da função. Por qual motivo? O ponto onde a reta cruza o eixo X
é o ponto que faz a sua função se tornar igual a zero. Por isso chamado zero da função. Então, para achar o ponto onde a reta corta o eixo x, a chamada raiz da função, basta igualar a sua função a zero e resolver a equação de primeiro grau. Então, na nossa função f de x igual a menos 3x mais 6, igualando essa função a zero, ficamos com menos 3x mais 6 igual a zero, o que nos dá 3x igual a 6, trazendo como resultado x igual a 2. Esse valor x igual a 2 é a nossa raiz da função, que é o ponto onde a nossa reta vai cortar o eixo x, o eixo das abscissas. Então, voltando para o nosso gráfico, temos que o comportamento é descendente, que ele cruza o eixo y no valor 6, coeficiente linear, e que cruza o eixo x no valor 2, que é a raiz da nossa função. Esses são os elementos básicos para a gente determinar o gráfico de uma função. Beleza? Gente, por enquanto está tranquilo, não vamos avançar muito mais por enquanto. Nós veremos um pouquinho mais de função de primeiro grau numa próxima aula e depois trabalharemos com alguns exercícios. Beleza? Por hoje está tranquilo, nos vemos na nossa próxima aula e não se esqueça que aqui você sempre aprende um pouquinho mais de matemática. Valeu e até a próxima!